Olá turma, eu sou Augusto Ribeiro e nesse vídeo eu vou trazer para vocês os cuidados que nós devemos ter e atenção com os cartuchos de toner, que são aqueles cartuchos que trabalham com as impressoras a laser, né? E funciona com pó de toner, não com tinta. Então, a pessoa pode se perguntar, que cuidados são esses? Sim, para tudo nós temos que ter certo cuidado. Para começar, é interessante que quando você for procurar alguém para fazer a reciclagem do cartucho, você também procure saber se essa pessoa tem equipamentos adequados para fazer a manufaturamento deles, para poder fazer a recarga dele. E saber se essa pessoa, né, é uma pessoa conhecida, pessoa que onde você possa conversar, onde você possa tirar suas dúvidas e perguntar. Então, essas dicas que eu venho passando nesses vídeos que eu estou fazendo, nada mais é do que os questionamentos que são me feitos aqui no meu balcão, no balcão da minha loja. Então, baseado nisso, eu estou procurando responder todas essas perguntas que me são feitas através dessas dicas, através desse vídeo, com essas dicas que eu estou passando. Olha, eu não vou ensinar como mexer o toner, como manusear o toner, porque isso aí, se você entrar na internet, lá no Google, você vai achar bastante informações sobre isso. Eu vou mostrar algo e procuro sempre mostrar algo que as pessoas não mostram, que é a parte por trás de tudo aquilo, os cuidados, o manuseio, como agir, como resolver, como pensar diante de determinada situação para não agir grosseiramente e danificar mais o equipamento. Então, para não conversar muito, eu tenho aqui com vocês um cartucho, é um cartucho de uma impressora de toner, que é o 49A. Esse cartucho é utilizado nas impressoras HP na 1320. Então, é um cartucho, você vê como é um cartucho rústico, né, bastante maior, diferente totalmente do cartucho de tinta, e que trabalha com pó de toner. Ao desmontar o cartucho, né, ele se parte em duas partes assim, ele se abre em duas partes assim, perdão. Então, como é que você sabe que o cartucho acabou? Algumas impressoras dão alarme de que o toner está acabando e outras ele começa a falhar. Quando é que você sabe que o toner não está bom? Mesmo que você recarregue, mas ele não está bom. Quando a folha começa a manchar, começa a ficar clara, começa a passar listas entre elas, às vezes sai bastante preta, sai com umas faixas pretas, parece que fosse uma freada em cima do papel, né? Mas quando você estiver usando ele, se recarregar estiver usando, depois de algum certo tempo de uso, você pode perceber que ele está ficando branco a impressão, então provavelmente indica que o toner está acabando. Se isso acontecer, quando você bota o toner cheio, ele fica no tambor aqui, fica completo, o toner fica completo. À medida que ele vai imprimindo, o toner vai jogando para os cantos, vai jogando para as laterais, e o meio vai ficando vazio. Então, se você perceber que isso está acontecendo, você faz o quê? Você retira o cartucho de toner e dá uma balançada nele, que é para poder o pó jogar novamente e partir para a parte central dele. Então, nesse momento, você vai reaproveitar todo o toner, ou seja, você vai usar todo o toner que foi colocado nele. Que muitas das vezes as pessoas chegam aqui para reciclar e ainda tem bastante toner, porque ele joga para os cantos e a pessoa não sabe desse detalhe. Então, não é bom você reciclar com toner dentro, porque você vai misturar os toners, às vezes é um toner de outra qualidade, de outra marca, então pode haver mudança na impressão. Então é interessante que você perceba isso, começou a falhar, tá? Você tira, dá uma chacoalhadazinha nele para que o toner volte para o centro. E se persistir é porque realmente ele está acabando, né? Então o que acontece? Então esse é um dos fatores que leva a essa passagem. Aqui é o tambor do toner, onde fica armazenado o pó do toner. Esse é chamado rolo magnético e a lâmina de limpeza, que é por onde o toner vai passar. Então esse rolo aqui atinge uma certa temperatura, ele queima o toner, faz a limpeza e passa para essa outra parte aqui, que é o cilindro e o rolo PCR, que é o cilindro onde ele vai, através desse rolo, agir como algo chamado mata-borrão. Muitos devem conhecer isso, que antigamente quando você escrevia, para que a tinta pegasse, passava uma espécie de um carimbo em forma de 180 graus, para que a tinta ficasse presa no papel. Então é mais ou menos isso aqui, como não é tinta, mas é o pó, mas isso faz com que seja prensado, né? Tipo uma prensa, faz a prensagem do toner no papel, para que a escrita saia. Então, se muitas das vezes existem vários erros, se você for observar, olhar na internet, você vai verificar quais são os erros que acontecem na impressão do toner, tem muita gente falando sobre isso, mostrando até exemplos. Então é isso aqui. Então, quando esse rolo PCR arruina, ele fica aparecendo uma série de manchas na impressão. E esse aqui é o cilindro magnético, e o cilindro ele faz a impressão também. Então, quando ele fica ruim, ele começa também a manchar, aparecer alguns caracteres diferentes, aparecer pontos no papel. Mas isso, pela experiência que eu tenho feito aqui na reciclagem de toner, eu já tenho feito em torno de 3, 4 cargas mais ou menos, e o cilindro persiste trabalhando perfeitamente.
O ideal seria o quê? Toda vez que você reciclar, você trocar o cilindro para que a impressão fique mesmo com qualidade 100%. Mas eu acho que isso é um desperdício, você pode fazer várias recargas no mesmo cilindro. E outra coisa que eu quero salientar é que o quê? À medida que você vai imprimindo, você vai fazendo as impressões, o toner queimado vai caindo nesse dispositivo aqui. Aquele toner rejeitado que não serviu para impressão, vai ficando aqui. Isso aqui vai enchendo, enchendo, enchendo. Então tem muitas pessoas aí que reciclam e não abrem o toner para fazer a limpeza desse dispositivo aqui. Simplesmente completa o toner, coloca o toner lá, enche novamente ele e fica cheio aqui. Ora, vai chegar o ponto que ele vai expulsar. Ele vai começar a expulsar isso que ficou ali dentro e vai jogar manchas na impressão também. E a pessoa vai pensar que é o cilindro que está ruim, alguma coisa e manda trocar e não tem nada a ver. É por isso que eu falei no início do vídeo que é interessante que vocês procurem a pessoa certa para poder fazer a reciclagem, para que não haja esses erros de reciclagem, de a pessoa não limpar corretamente. Porque o certo é o quê? Desmontar como eu desmontei, limpar e lavar todas as peças com um químico especial para isso. Lavar direitinho, tal, monte e ele fica com a impressão beleza. Agora também, quando eu comecei a reciclar, eu ficava assim, meio assim, chateado, porque muitas das vezes eu via que o cilindro tinha uma possibilidade de reutilizar. E, no entanto, eu jogava fora porque ele não tinha mais, ele ficava manchando, não adiantava colocar ele. E pesquisando na internet, eu encontrei um equipamento onde hoje, talvez nós sejamos aqui um dos primeiros a fazer isso aqui em Sergipe, Aracaju, eu não sei, não conheço ninguém que faça isso, que é a reciclagem do cilindro, a reciclagem do cilindro. Então, com esse equipamento que eu adquiri, que para mim foi uma maravilha, eu consigo reciclar o cilindro, fazer com que ele fique novamente reutilizável, fazer com que ele volte à qualidade inicial. Não fica 100%, mas ele fica na qualidade muito boa, onde dá ao meu cliente a possibilidade de não gastar com o cilindro no momento, né? Porque uma reciclagem de toner tem um valor e o cilindro também tem outro. Então a pessoa pagaria também por isso e ficaria um pouco mais caro na troca do cilindro, fazendo aquela reciclagem. Então eu adquiri esse equipamento onde eu consigo restaurar o cilindro e ele voltar à forma original. Então foi um negócio bem interessante. Eu não sei se está em outras pessoas fazendo, mas nós já trabalhamos com esse dispositivo, nós já trabalhamos com esse produto aqui fazendo a reciclagem. Então, turma, os cuidados com o toner são justamente isso, porque é um cartucho mais prático de trabalhar, né? Ele não tem muita dificuldade assim de fazer reciclagem, como é mais complexo como é o dos cartuchos, né? Que nós já temos um vídeo aí falando sobre a reciclagem dos cartuchos que eu postei para vocês aí. Então o toner é mais simples, é mais prático, né? E também assim mais econômico, eu acredito, porque uma impressora de toner, ela imprime muito mais folhas do que uma de cartucho, né? E com custo bem menor. A questão é porque a maioria são monocromáticas e as coloridas são um pouco caras e também o manuseio dela, os insumos dela também são mais caros. Então, para que uma pessoa adquira uma impressora colorida de toner, é interessante que justifique, né? Que tenha um trabalho que se adequa a isso e que justifique o valor que ele vai pagar por ela. Então é isso aí, turma. Em breve estarei postando mais vídeos e dicas de manutenção. Se quiser entrar em contato comigo, tiver alguma dúvida, é só entrar no meu Face, que é /Oficina de Computadores Informática, né? Ou através do meu e-mail, que é oficina com 2 Fs, officina@bol.com.br, e eu estarei esclarecendo para vocês todas as dúvidas, tudo aquilo que você queira saber, todo o seu questionamento. Valeu, até a próxima, fui!